100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 7-1. Hoje é quarta-feira, 13 de novembro de 2019. Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana participam de treinamento para combate a óleo nas praias. Mais de 15 mil empregos na implantação do terminal portuário de Macaé. Segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo começa no dia 18. MP extingue multa adicional de 10% do FGTS que ia para a União. Setor de serviços cresce 1,2% em setembro, aponta IBGE. Bolsonaro assina medida provisória que extingue o DPVAT. Dólar volta a operar em alta, fechando a terça negociado a R$ 4,16, com alta de 0,45% ao dia. A arroba do boi gordo segue em alta, fechando a terça cotada a R$ 173,50 à vista no estado do Rio. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, com alta de 0,27% ao dia, cotada a R$ 65,95. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix. E a temperatura no momento está em 19 graus, podendo chegar a 26 graus. A possibilidade do sol aparecer existe, mas entre nuvens, com chuva indo e vindo durante o dia e a noite. Apesar da pista molhada, a movimentação ainda é moderada para intensa na maior parte das vias da cidade, com lentidão e sem retenções em pontos de maiores movimentações. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, o fluxo está intenso no sentido centro e no sentido contrário, os bolsões d'água deixam o trânsito ainda mais lento na saída da via. Na Formosa, o fluxo começa a se intensificar, com maior concentração e lentidão mais próximo a uma escola nas proximidades com a Avenida José Alves de Azevedo. Movimentação moderada na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com trânsito fluindo lentamente devido à pista molhada e seguindo do mesmo jeito até as proximidades do Hospital Ferreira Machado. No trecho urbano da BR-101 no lado de Guarus, a movimentação é grande até a segunda passarela. Na Beira Valão, a movimentação está moderada e tendo mais intensidade, com um pouco de lentidão nas imediações do Mercado Municipal e descida da Ponte Leonel Brizola. Na BR-101 entre São Gonçalo e Niterói, o trânsito segue com pontos alternados de lentidão, como de costume, do quilômetro 314 ao 322. Fluxo na pista sentido Espírito Santo segue sem restrições. Mix. Juntos. No melhor Mix. O INEA realizou nesta terça-feira capacitação do corpo técnico de vários municípios, entre eles São Francisco do Itabapoana, São João da Barra e Campos. O treinamento contou com a participação de 67 técnicos e foi realizado nas instalações do Porto do Açu. Segundo o IBAMA, há 4 dias, a contaminação que começou no Nordeste foi identificada no norte do Espírito Santo. O terminal portuário de Macaé, o TEPOR, deverá gerar cerca de 5.360 empregos diretos e 10 mil indiretos somente na fase de implantação. A licença prévia para a construção acaba de ser liberada pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA. O empreendimento é direcionado à cadeia de escoamento da produção e pré-tratamento de petróleo e gás. Mix Notícias. Na próxima segunda-feira inicia-se a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo para adultos não vacinados, na faixa etária de 20 a 29 anos. A Secretaria de Saúde de Campos vai disponibilizar 41 salas de vacinação que vão funcionar de 8 da manhã às 5 da tarde. O dia D para esse público está previsto para 30 de novembro. O governo extinguiu a multa adicional de 10% do FGTS de demissões sem justa causa. A decisão faz parte da medida provisória 905, que criou o programa Verde e Amarelo voltado para a criação de empregos para os jovens. A MP foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União. O melhor Mix. Juntos no melhor Mix. O setor de serviços cresceu 1,2% no mês de setembro frente a agosto, divulgou ontem o IBGE. Com o resultado, o setor acumula alta de 0,6% em 2019 e 0,7% no período de 12 meses encerrado em setembro. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória extinguindo a partir de 1º de janeiro de 2020 o seguro DPVAT. De acordo com o governo, a medida tem por objetivo evitar fraudes e amenizar os custos de supervisão e de regulação do seguro por parte do setor público, atendendo a uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Mix Notícias. O Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou ontem um estudo que mostra os impactos da Convenção sobre os Direitos da Criança na população brasileira. O levantamento aponta que 95,3% das crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos frequentam regularmente a escola.
O MEC divulgou nota ontem anunciando o empenho de 118,3 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para reforma e funcionamento de escolas de ensino médio em tempo integral, manhã e tarde, em 18 estados. Juntos o melhor mix. Mix! A Eletrobras registrou lucro líquido de 716 milhões no terceiro trimestre deste ano, mostrando recuperação ante o resultado negativo de 2,2 bilhões observado em igual período do ano passado. A receita bruta alcançou 8,8 bilhões, alta de 9,7% ante o mesmo trimestre de 2018. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira, dia 12, a redução da taxa de juros do cheque especial de 8,99% para 4,99% ao mês e anunciou ainda uma nova linha de crédito imobiliário indexada ao IPCA com taxas a partir de 2,95% ao ano mais o IPCA, representando uma parcela 40% menor em relação ao financiamento indexado à TR. Mix Notícias. Após adiamento de um dia, a CCJ da Câmara deu início ontem à discussão das propostas que permitem a prisão após condenação em segunda instância. O tema foi incluído na pauta da comissão após o STF derrubar a possibilidade de condenados em segunda instância começarem a cumprir a pena. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve nesta terça-feira, dia 12, as multas aplicadas à empresa Belo Monte Transmissora de Energia e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico pelo apagão ocorrido no dia 21 de março de 2018. As multas somam 10,87 milhões de reais. Mix. China autoriza mais 13 frigoríficos brasileiros para exportação de carnes. Aprovações ocorreram em meio à crise de peste suína africana no país asiático, o que aumentou a procura dos chineses por proteínas animais. Na segunda-feira, dia 11, a Arábia Saudita havia autorizado outros 8 frigoríficos para exportação. O governo federal anunciou nesta segunda-feira um programa que busca incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos, chamado Verde Amarelo. Para os empregadores, a contribuição para o FGTS cai de 8% para 2%. O valor da multa do FGTS em caso de demissão poderá ser reduzido a 20% sobre o saldo em comum acordo entre as partes. E também não precisarão pagar a contribuição patronal ao INSS, 20% sobre a folha. Mix Notícias. Com os salários mais altos da esfera pública, os servidores dos poderes legislativo e judiciário são os que terão que contribuir com os maiores valores para a nova Previdência. A reforma promulgada pelo Congresso nesta terça-feira, dia 12, determinou o aumento da alíquota de contribuição, que poderá chegar a 22% sobre a parcela que exceder o teto de R$ 39 mil de salário. A CPI da Alerj, destinada a investigar irregularidades das concessionárias de energia elétrica Enel e Light, aprovou ontem, por unanimidade, o relatório final da comissão. Desde março deste ano, a CPI realizou 12 audiências públicas. Entre os principais pontos apontados no relatório está o convênio entre a Genersa e a ANEEL para maior fiscalização das concessionárias do setor. Mix. Juntos no melhor mix. A segunda etapa anual de vacinação contra a febre aftosa já está aberta em todo o país e vai até o dia 30 deste mês. Vale para bovinos e bubalinos, os búfalos, com até 24 meses de idade. A Secretaria Estadual de Agricultura destaca que o estado do Rio de Janeiro está há 22 anos sem o registro da doença em seu rebanho e hoje o status de área livre de aftosa com vacinação. Interessados em participar do processo seletivo de ingresso aos cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade da educação de jovens e adultos, o PROEJA, do IFE, tem até amanhã para se inscrever. As vagas são para os Campus Centro e Guarulhos, Itaperuna e Macaé. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo endereço eletrônico selecões.ife.edu.br. Mix Notícias. Reduzir a burocracia e facilitar a vida do empreendedor estão nos planos da Secretaria de Receita Federal. Para tanto, o órgão lançou a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, passando a permitir a abertura, alteração ou baixa de filiais a partir da junta comercial da matriz. Na média, as operações passam a ser feitas em 3 dias. Os ex-prefeitos poderão continuar tendo acesso ao sistema de gestão de convênios e contratos de repasse para fins de prestação de contas até o encerramento dos contratos firmados em seus mandatos com organizações da sociedade civil. O projeto de lei que garante essa possibilidade já foi aprovado pelo Senado e agora tramita na Câmara em caráter conclusivo. A medida valerá também para ex-governadores. Mix. Juntos no melhor mix. O combate à fraude de combustíveis no Brasil ganha força. O mecanismo mais recente
recente, ainda é projeto, mas pode passar a valer brevemente. Trata-se de projeto de lei que proíbe de exercerem as atividades por 30 anos empresários dos diversos setores de combustíveis que praticarem ações fraudulentas. Atualmente, essa suspensão é por apenas 5 anos. Acreditando na possibilidade de reduzir ainda mais o consumo do fumo no país, fundamento apoiado pela OMS, deputados das Comissões de Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça da Câmara Federal acatam um projeto que proíbe a venda de cigarros ou outros produtos fumígenos a menores de 21 anos. Pela legislação atual, a proibição ocorre também para quem tem menos de 18 anos, porém raramente é obedecida. Mix Notícias. Mesmo com o Estatuto do Torcedor proibindo venda de bebida alcoólica nos estádios, o comércio clandestino continua ocorrendo, gerando lances de violência. A constatação leva a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado a votar 4 anos de prisão, além de multa a ser determinada pela Justiça para torcedores violentos durante eventos esportivos. Caso estejam alcoolizados, a punição vale também para quem vender os produtos. E vamos às cotações. O dólar operou em alta nesta terça-feira, fechando a 4,16, com alta de 0,45% ao dia. Valor econômico é a fonte. A arroba do boi gordo segue em alta, fechando ontem, cotada a R$ 173,50 à vista no estado do Rio. A fonte é Scott Consultoria. E o açúcar cristal, saca de 50 quilos, com alta de 0,27% ao dia, cotada a R$ 65,95, e a fonte é CPE Exalc. Mix. E pela 34ª rodada, jogo antecipado para hoje, o Flamengo recebe do Maracanã o arquirrival Vasco da Gama, no chamado Clássico dos Milhões. O INEA realizou nesta terça-feira capacitação do corpo técnico de vários municípios, entre eles São Francisco de Itabapoana, São João da Barra e Campos dos Goitacazes. O treinamento contou com a participação de 67 técnicos e foi realizado nas instalações do Porto do Açu. Segundo o IBAMA, há 4 dias, a contaminação de óleo começou a chegar do Nordeste, foi identificada no norte do Espírito Santo. Você ouviu Mix Notícias. Mix.